No decorrer das nossas vidas, de cada um de nós, há dias especiais. Há dias para os quais nós sentimos que temos que nos preparar bem, estar bem preparados para esses dias. Dias marcantes que acontecem na vida de qualquer um. Uma entrevista para um trabalho muito desejado, um trabalho especial, uma conquista que finalmente podemos chegar ali e ter aquela entrevista para entrar naquele trabalho. Uma cerimónia de graduação após anos de estudo, de esforço, de provas, de exames, de artigos escritos, de noites mal dormidas, de diretas. A graduação. Ou uma cerimónia do juramento de Hipócrates, por exemplo. Uma viagem muito desejada e ansiada, programada, planeada, com muita antecedência, para a qual se juntou muito dinheiro, e finalmente chegou o dia dessa viagem. O dia do batismo, da afirmação pública da fé em Jesus. O dia do primeiro encontro romântico com aquela pessoa em que finalmente nos vamos encontrar sabendo que há uma intenção a mais, extra. O dia do casamento. E podíamos continuar. Há dias assim, há dias especiais. Há dias na nossa vida destes. E nenhum de nós se aproxima destes dias com indiferença. Nenhum de nós se aproxima destes dias com descaso, com leviandade, com desleixo. Não são dias comuns, não são dias iguais aos outros todos, em que nos levantamos, comemos e vivemos a nossa rotina do dia, o dia acaba. Não, há ali um ponto alto para o qual nós olhamos, antecipamos, talvez uma semana antes, 2 semanas antes, meses antes, em que já começamos a sentir aquele friozinho na barriga, ao mesmo tempo o desejo que aquele dia chegue. E esses são dias marcados exatamente por aquilo que parece ser um paradoxo de sentimentos. Por um lado há um certo temor, causa aquele friozinho na barriga, em que por um lado se pudéssemos fugíamos por causa desse nervosinho. Ao mesmo tempo que existe um desejo, uma expectativa ansiosa, uma alegria de querer que aquele dia chegue. Então há um misto, são sentimentos paradoxos. E o certo é que nós iremos fazer de tudo para nós estarmos prontos e preparados para esse dia. O povo de Israel também teve um dia muito especial na sua história, para o qual teve que se preparar muito convenientemente. O Deus vivo, o Deus Criador dos céus e da terra, que os libertou das mãos do faraó, Yahweh, iria descer até eles em grande glória. E eles teriam que estar prontos para estar na presença gloriosa, terrífica, assustadora de Deus. E Deus também quer se encontrar connosco. Ele desceu até nós através de Cristo, através do seu Espírito. Quando Cristo subiu, o Espírito desceu. Não poderemos, contudo, nos aproximar dele se não for da forma correta, se não for da forma certa. Há um caminho, há uma forma, há um meio de nos prepararmos para desfrutarmos da presença favorável de Deus. Há uma forma de estarmos preparados para estar na presença de Deus. E um dia, Ele prometeu que Ele descerá outra vez. Ele voltará. Jesus voltará em grande glória. Uma glória muito maior, muito mais terrífica do que aquela que nós veremos no Sinai. A grande pergunta é, estamos prontos, estamos preparados para esse grande encontro? E como podemos estar? Então vamos a Êxodo, capítulo 19, versículo 7 até 15. Será o nosso texto de hoje. Êxodo 19, versículo 7 até 15. E vamos ler, então, o texto bíblico. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo: faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti. Porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor também disse a Moisés: vai ao povo, santifica-o, hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas roupas e estar prontos para o terceiro dia. Pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai.
Tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo, cuidado para não subir o monte, nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado. Seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até à base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo. E eles lavaram as suas roupas. E ele disse ao povo, estai prontos para o terceiro dia e não vos achegueis a mulher. Vamos orar. Senhor Deus, suplicamos a Tua ajuda, o Teu auxílio, para que Tu abras os nossos olhos para contemplarmos aquilo que está neste texto, aquilo que Tu quiseste transmitir aos leitores originais e a ideia central que deve falar connosco nesta manhã. Senhor, fala connosco, que a Tua voz seja perceptível para cada um de nós e que não fiquemos indiferentes. Dá-nos da Tua graça neste momento, na medida em que adentramos neste lugar sagrado que é ouvir a Tua voz, Senhor, revelado nas Escrituras, exposto a partir das Escrituras. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Então, Moisés tinha subido até Deus, vimos isso nos versículos anteriores, para quem esteve há 2 semanas atrás, recebeu a mensagem que deveria transmitir aos israelitas. Qual a mensagem? A recapitulação da forma como Deus os tinha libertado dos egípcios, como Deus cuidou deles na peregrinação no deserto. Eu vos carreguei como uma águia carrega os seus filhos, foi o que disse Deus. E depois a promessa condicional que Deus fez a Israel, de eles serem a sua propriedade exclusiva, de eles serem uma plataforma para as outras nações para anunciar o nome de Deus. E eles teriam este lugar especial e privilegiado dentre todas as nações da terra, se ouvissem atentamente a voz de Deus e obedecessem a essa voz de Deus. Então, uma promessa condicional. Então, Deus coloca esta proposta, Deus coloca esta oferta diante do povo de Deus. E o nosso texto de hoje começa exatamente com o regresso de Moisés. Moisés ouviu estas indicações de Deus. Moisés devia transmitir estas indicações de Deus. Então, Moisés reúne os anciãos, os líderes dos clãs de Israel e transmite estas coisas que Deus tinha dito. E agora é a hora do povo responder. Esta é a oferta de Deus. Agora, vamos ver a resposta do povo. O que é que o povo responde? Qual é a afirmação do povo? O povo quer ser propriedade exclusiva de Deus. E o povo assume o compromisso de obedecer à voz de Deus. O povo queria ser, de facto, propriedade exclusiva de Deus de entre todos os povos. E aqui assume o compromisso de ouvir atentamente aquilo que Deus tem para dizer e obedecer àquilo que Deus diz. E essa resposta de compromisso e juramento do povo é mais tarde reafirmada, ou seja, vão reafirmar isto várias vezes. Em Êxodo, em Deuteronômio, em Josué. Agora, após a resposta do povo, Moisés como a figura mediadora, aquele que fica no meio entre Deus e o povo, vai novamente a Deus e vai relatar a resposta do povo. Não é que Deus não soubesse, não é porque Deus é omnisciente, Deus sabe todas as coisas, não é que Deus não soubesse qual era a resposta do povo. Mas a figura mediadora de Moisés é reforçada, é afirmada desta forma. E Deus iria dizer mais coisas ao profeta. Deus então responde a Moisés de uma forma dramática. Ele afirmou a Moisés que ele se faria presente de uma forma bastante vívida, de uma forma perceptível, de uma forma visível, tangível. Como? Através de uma teofania. Ok, que palavra esquisita é essa? O que é uma teofania? Uma teofania é um termo teológico para se referir a uma manifestação visível da presença de Deus. E que aqui no caso seria através de uma nuvem, adjetivada como sendo escura e como sendo espessa. E Deus iria se manifestar desta forma com grande poder, com um objetivo. Ter a atenção do povo, ter a confiança do povo, não só nele, mas naquilo que o profeta falaria. Credibilizar, autenticar o mensageiro, no caso Moisés. No Mar Vermelho isso já tinha acontecido. Para aqueles que acompanharam, nós vimos. Deus operou aquele grande livramento, abriu o mar e depois fechou sobre os egípcios. E o povo de Deus, diz o texto, passou a crer, não só em Deus, mas passou a crer também em Moisés. Capítulo 14, versículo 31. Então, Deus aqui, Yahweh, agora empregaria uma demonstração aterradora da sua presença para criar uma resposta de confiança no povo em relação a Moisés, à sua mensagem. O povo estava a dar um sim à oferta de Deus. Deus ser o seu povo exclusivo. E o Senhor agora envolveria o encontro
esse grande encontro da formalização da aliança, ele iria envolver esse grande encontro em grande glória, atribuindo-lhe o quê? Exatamente um peso. Não é um dia qualquer, não é um dia comum. É o firmar de uma aliança entre uma nação, entre um povo, que não acontece com mais nenhum outro povo da terra. É firmar essa aliança entre o Deus vivo e esse povo. Por isso tinha que ter um peso. Então seria um dia inesquecível através de um espetáculo e um cenário assustador. Seria um grande dia, um encontro especial, um dia inesquecível, o dia em que Deus desceria até ao seu povo em glória. E exatamente por causa disso, o povo deveria não ir de qualquer maneira para esse encontro. O povo deveria purificar-se, deviam lavar as suas roupas, como uma forma de mostrar que estavam a tirar todas as impurezas, a sua sujidade. Uma forma externa que devia de revelar o estado interno do coração. Os israelitas estavam a ser instruídos sobre a santidade de Deus aqui. Isto era didático, era pedagógico. Estava a mostrar que Deus é santo e como eles se devem preparar sempre, dali para a frente, para o resto da sua caminhada, devem-se preparar sempre para se encontrarem com Deus. Não ia ser um encontro qualquer, não ia ser uma reunião casual, não ia ser um evento comum. Eles iam encontrar-se com o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, totalmente puro, totalmente santo. E toda a ideia de sujidade tinha que ser removida. O que implicava, pelo menos, eles banharem-se e lavarem as suas roupas. Agora, há mais. A purificação implicava também a abstenção de relações sexuais. Não é que o relacionamento sexual seja impuro. Foi instituído por Deus, é uma dádiva, é um dom de Deus para a humanidade, tanto para prazer quanto para procriação. Não é pecaminoso em si. E quem o praticasse não estaria a cometer pecado. Tanto o sangue, no entanto, quanto fluidos seminais representam vida. Okay? Sangue representa vida, é fácil de entender isso. Fluidos seminais também, porque eles vão dar espaço a uma nova vida. Então representam vida. E por isso, a perda de sangue na menstruação na mulher, ou a emissão do sêmen no relacionamento sexual, eram interpretados como uma perda de vida, um esvaziamento de vida, de força vital. E dessa forma, contacto com tais fluidos, para aqueles que estão familiarizados com as leis cerimoniais do Antigo Testamento, e depois logo veremos mais à frente, contacto com esses fluidos representam participação no processo do esvaziamento de vida. Então, uma vez mais, não há nada de imoral em tal contacto, o ponto não é esse, mas para o propósito de estar na presença daquele que é o Deus vivo e que dá vida, quem tivesse contacto com exatamente a ausência de vida ou do esvaziamento de vida, não podia estar na presença de Deus. Por isso não se podia tocar num cadáver, por exemplo. Por isso não se podia tocar numa cama onde estivesse uma mulher menstruada, por exemplo. São regras que Deus vai dar depois no Antigo Testamento. Exatamente para apontar para esta realidade superior, de que Deus é vida e que não se pode se aproximar dele de qualquer forma. Mas logo falaremos disso mais a fundo quando passarmos por esses textos. O grande encontro com Deus aqui seria no terceiro dia. Eles teriam 3 dias para se purificar, para estarem prontos para o momento em que Deus, à vista de todos, à frente de todos, desceria sobre o Monte Sinai. Yahweh descer, esta expressão, é a linguagem usada pelo autor para descrever esta aparição de Deus que iria acontecer. Deus desce. É o Deus do universo a condescender, a rebaixar-se, a inclinar para com o povo, a tornar-se próximo. Para quê? Para habitar junto com o povo. Tal como ele tinha feito onde? Lá em Gênesis, no início, antes da queda, com Adão e Eva. Deus habitava lá. Deus passeava com eles no jardim. É a presença manifesta de Deus junto do seu povo aqui num contexto de aliança. Agora, para esse encontro, haveria uma delimitação diária. Os israelitas teriam uma área específica onde eles deveriam estar e da qual eles não poderiam passar. Eles não poderiam subir ao monte. Não podiam tocar nos limites do monte. A não ser quando Deus dissesse, e só poderiam ir até à base do monte. Se não fizessem assim, a consequência da desobediência seria a morte. E tratam-se de instruções didáticas para o povo. O que é que Deus quer transmitir com isto? Deus quer transmitir com isto que Israel não pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. Há limites claros para aqueles que não são sacerdotes, para aqueles que não são Moisés. Os sacerdotes poderiam estar na montanha.
Moisés e Arão, Nadab e Abiú podiam ir até um certo ponto e depois só Moisés podia subir ainda mais alto. Alguém designado por Deus e de acordo com as normas de Deus é que poderia se aproximar de Deus. E esta distinção de espaços que é feita aqui no Monte do Sinai serão vistos depois exatamente na estrutura e na organização do tabernáculo e do templo. Há áreas onde se pode ir e há áreas onde não se pode. Há a gradação de áreas, até ao Santo dos Santos, que é o lugar onde está a presença de Deus representado na arca. Só o sumo sacerdote podia entrar. Então isto está a acontecer aqui no Sinai, uma antecipação daquilo que acontecerá no tabernáculo. Se alguém do povo ousasse tocar no monte, seria instantaneamente morto. E se alguém tocasse no morto, deveria ser morto também. Nem sequer um animal poderia tocar no morto. Quem quer que tocasse em algo morto tornava-se impuro. E a presença de Deus, como já vimos, só pode estar associada à vida, Ele que é fonte de vida. A pena capital seria aplicada à distância, com pedras, com apedrejamento ou com flechadas. Só quando a trombeta soasse é que eles poderiam ir para a base do monte. Ou seja, Deus desce, o povo pode se aproximar, mas só nos termos de Deus. Estas foram as indicações que Moisés devia entregar da parte de Deus ao povo. Moisés desceu do monte para ir preparar o povo para este encontro, para dar as instruções. E foi o que ele fez, ele deu as indicações. Separou o povo, purificou o povo, santificou o povo. Os israelitas lavaram as suas roupas como sinal de purificação, abstiveram-se de relações sexuais. Eles deviam estar completamente focados naquele terceiro dia que chegaria. E Moisés escreve isto aqui, isto tem que estar registado nas nossas Bíblias. Porquê? Deve estar registado para as gerações seguintes do povo de Deus. Moisés pôs aqui a oferta de Deus para eles serem o seu tesouro especial, para eles viverem, para anunciar o seu nome às outras nações. Colocou as condições para que eles fossem esse povo e o povo responde afirmativamente e diz que vai responder a essas condições. Eles juraram que guardariam a aliança com o Senhor, responderam com fé e responderam com uma promessa de obediência ao Senhor. E em decorrência desta resposta afirmativa do povo, Deus iria descer em glória para selar essa aliança. Desceria em glória sobre o monte e o povo deveria preparar-se para esse encontro. Não seria, mais uma vez digo, um encontro casual ou um encontro comum. O Deus que os tinha libertado poderosamente, o Deus que os tinha carregado amorosamente pelo deserto, como uma águia carrega os seus filhos nas suas asas, esse Deus desceria até eles agora através de uma teofania poderosa, uma manifestação visível da presença de Deus através de uma nuvem escura. Eles ficariam a conhecer melhor o Deus que os libertou e que os carregou. E lembrem-se, um dos propósitos principais do livro de Êxodo é Deus dar-se a conhecer. Temos falado disto ad nauseam, incansavelmente. Eles ficariam a conhecer melhor este Deus que os liberta, mas que Deus que se faz perto, mas que não pode ser aproximado de qualquer forma. Este texto apresenta claramente duas verdades importantíssimas que nós temos que ter claro acerca de Deus. Por um lado, Deus condescende com o seu povo, ou seja, Deus inclina-se, Deus desce, Deus rebaixa-se até ao seu povo. E a outra verdade é que, por outro lado, Deus é tão santo, Deus é tão glorioso, Deus é tão bom, Deus é tão puro, Deus é tão luminoso, que nós só podemos nos aproximar dele de acordo com os seus termos. Este encontro no Sinai era crucial para o povo de Deus de toda a história, dali para a frente, até hoje, até o dia em que Jesus voltar. Este encontro no Sinai era crucial para o povo de Deus aprender essa realidade que os acompanharia para sempre. Deus quer se encontrar com o seu povo, Deus quer. Mas esse encontro é sagrado. E por isso requer mediação e purificação. Repito, Deus quer se encontrar com o seu povo, mas esse encontro é sagrado e por isso é necessário mediação e preparação. Este momento da história da redenção é muito especial. Lembremos-nos de um evento muito triste que aconteceu lá atrás em Gênesis, capítulo 3. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim. Eles, quando estavam no jardim, caminhavam com Deus. Deus estava com eles. O jardim era especial por vários fatores. Pela beleza da natureza, pela criação, pela diversidade de frutos, árvores belas, formosas, frondosas, por toda a natureza. Mas, acima de tudo, o que tornava o Jardim do Éden especial era porque a presença de Deus estava ali de uma forma, passa a redundância, bem presente, sem obstáculos, sem limitações. Adão e Eva passeavam com Deus. Mas depois de eles terem se rebelado contra Deus, depois de eles quererem fazer as coisas à sua maneira, eles foram expulsos do jardim.
Foram colocados para fora do jardim. Agora, ser colocado para fora do jardim não é só ser colocado para fora de um espaço geográfico físico. Ser colocado para fora do jardim é ser colocado para fora da presença de Deus. Mas Deus é omnisciente. É. Mas é esta presença de aliança. Esta presença de relacionamento. Esta presença favorável. O pecado separou-os da pura presença de Deus. Desde então, desde essa altura, Deus revelou-se a pessoas específicas. Para quê? Para fazer desenrolar o seu plano de salvação da humanidade que Ele prometeu exatamente a Adão e Eva. Que deles viria uma descendência que redundaria num descendente que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que destruiria o poder do pecado, o poder da morte, tudo aquilo que o diabo trouxe naquele dia em que Adão e Eva caíram na tentação. Então Deus começa a desenrolar o seu plano. Deus fala com Noé, chama Noé. Deus revela-se a Abraão. E a Abraão Deus promete uma descendência inumerável, incontável, através da qual, através dessa descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa descendência teria uma terra, onde nessa terra pudesse exemplificar e mostrar quem é esse Deus e atrair as nações a esse Deus, para que pudessem abençoar todas as nações. E essa descendência acumulou-se e cresceu no Egito durante 400 anos, até que finalmente Deus mandou Moisés para os libertar e levá-los exatamente para onde? Para a terra de Canaã. Envolvidos 400 anos, esta descendência está agora no Monte Sinai. Eles seriam um povo especial para a restauração da presença de Deus no seio da humanidade. Ou seja, com eles, Deus estaria outra vez, novamente, com os seres humanos. E aquele encontro no Sinai seria o pontapé de saída, seria o pontapé de partida. É um momento histórico. No Sinai nós encontramos ecos do Éden. Deus voltava a aproximar-se desta forma com o povo. Não plenamente, é verdade, mas como uma antecipação da restauração plena, completa, futura, da vivência contínua com a presença de Deus sem quaisquer obstáculos. Então vejam, este momento é extremamente especial nos capítulos da história da redenção. Deus vem novamente ao seu povo, desde lá do Éden. Havia um encontro especial marcado no Sinai, o encontro entre Deus do universo e a descendência prometida a Abraão, que traria bênçãos para todas as famílias da terra. Yahweh desceria ali, diante dos olhos de todo o povo. Mas eles tinham que estar prontos. Encontro sagrado. Porque o Deus imanente é também o Deus transcendente. O Deus que se faz perto, o Deus que desce e se inclina aos homens, é também o Deus separado e distinto de tudo o que existe. É o Criador, é autossuficiente, não foi criado, não depende de nada, é autoexistente, é totalmente distinto, é plenamente puro, é completamente perfeito em justiça, em bondade, em amores. É radiante em glória, majestade, em poder e força. Já o ser humano não. O ser humano é criação. O ser humano é dependente. O ser humano é frágil. E o ser humano tornou-se impuro desde o Éden. Rebelde para com Deus. Avesso e contrário àquilo que é justo, bom e amoroso. É pecador, não ama a Deus nem o próximo. Não gravita em torno de Deus ou dos outros, mas gravita em torno de si mesmo. Então, no Éden, esse foi o movimento da alma de Adão e Eva. E desde aí esse tem sido o movimento da alma de todo o ser humano. E por causa disso, há exclusão da presença de Deus. Porque Deus, sendo bom, não pode permitir aquilo que é mau. Senão Ele corromper-se-ia. Deus, sendo puro, não pode permitir o que é impuro, senão Ele tornar-se impuro. Deus, sendo justo, não pode fechar os olhos à injustiça, porque se Deus fechar os olhos à injustiça, Ele torna-se corrupto, torna-se Ele mesmo injusto. Então há, consequentemente, uma separação entre Deus e os homens, entre a fonte da vida e os pecadores. E se são desligados da fonte da vida, morrem. E por isso há morte. Morte espiritual e morte física. E essa separação, ela fica clara exatamente no estabelecimento das delimitações impostas aqui na proximidade ao monte. Não podem se aproximar para dizer o quê? Para dizer há uma separação. Há um problema. Existe o pecado. Deus iria descer, sim, mas eles não poderiam se aproximar, eles não poderiam tocar sequer no monte. Se o fizessem, morreriam. Seria uma atitude de rebelião. Então, entendam aqui uma coisa. Há um ensino claro que o Senhor quer deixar muito vívido no povo de Israel, logo desde o seu início, logo desde a sua gênese. Aqui é a gênese do povo como nação, ok? E o que é que Deus quer deixar claro? É que Ele é santo e eles não são. Ok?
Deus é santo e eles não. E por isso eles não se podem aproximar de Deus de qualquer maneira. O acesso à presença de Deus está vedado, está fechado, excepto para aqueles que são designados por Deus ou através dos meios designados por Deus. E essa realidade vai continuar evidente, de forma contínua, na vida do povo, através do tabernáculo e posteriormente do templo. E por isso é que há vários capítulos sobre o tabernáculo, que quando nós lemos a Bíblia, nas nossas leituras anuais da Bíblia, 2 côvados, 3 côvados, e o tecido para aqui, tecido para ali, com esta medida, etc. Mas tudo isso aponta para algo maior. O tabernáculo seria uma tenda onde Deus habitaria, construída de acordo com orientações divinas detalhadas. E no tabernáculo estaria, como nós veremos noutros momentos no percurso que faremos pelo livro de Êxodo, estaria lá no tabernáculo o símbolo por excelência da presença de Deus. Qual é o símbolo por excelência da presença de Deus? A arca, que é chamada exatamente a arca da aliança. Ou seja, a aliança é exatamente este acordo, esta promessa de Deus condicionada à resposta do povo, em que ele se vai relacionar favoravelmente para fazer deles uma nação exclusiva, santa e preciosa. E a arca é a arca da aliança. Na Arca da Aliança está simbolizada a presença de Deus no meio do seu povo. E em que lugar do tabernáculo está a Arca da Aliança? No lugar mais inacessível, no lugar santíssimo, a sala mais interior. Mas, tal como no jardim do Éden, quando Deus expulsa Adão e Eva, o que é que Deus coloca às portas do jardim para que Adão e Eva não voltem? 2 querubins. O que é que Deus manda fazer? O que é que Deus manda representar para estar na tampa da Arca da Aliança? 2 querubins. Não podem se aproximar da presença de Deus. A presença de Deus está vedada. Apenas um mediador, através de cerimónias de purificação legisladas, designadas por Deus, poderia entrar nesse lugar santíssimo onde estava a arca. No caso, o sumo sacerdote. E nós vemos esse papel de mediação. E é aqui que, por exemplo, uma disciplina importantíssima de nós termos, um assunto sobre o qual devemos nos interessar e estudar, é a teologia bíblica, a forma progressiva como Deus vai descortinando, vai abrindo, vai destapando aquilo que Ele quer fazer. Então falámos do tabernáculo, o sumo sacerdote pode entrar, mas aqui no Sinai já encontramos uma antecipação disso aí. Vemos esse papel de mediação já presente e antecipado no nosso texto de hoje. Pelo menos 3 formas. Okay? Papel de mediação de pelo menos 3 formas. Então, para quem está a tomar notas. 1. O mediador é quem vai à presença de Deus. 2. O mediador é quem fala da parte de Deus. E 3. O mediador é quem prepara o povo para se encontrar com Deus. No Sinai, Deus falou com Moisés. E foi Moisés quem transmitiu exatamente essa voz de Deus depois ao povo. Foi depois Moisés também quem reportou a Deus a resposta do povo. Quem subiu a Deus, foi até Deus, esteve na presença de Deus e falou da parte do povo em favor do povo. O povo não podia subir. Moisés subiu. Arão, Nadab e Abiú podiam ir até uma parte do monte. Só Moisés podia subir ao lugar mais alto. Agora, foi também Moisés que depois desceu e santificou o povo, deu as instruções e purificou o povo. E aqui, além da lavagem da roupa, da indicação para não ter relações sexuais, provavelmente Moisés terá feito sacrifícios para purificar o povo. Então Moisés foi este mediador nestas 3 coisas. Ele falou da parte de Deus, representou o povo, subindo lá, estando na presença de Deus em favor do povo, e purificou o povo, preparou o povo para o encontro com Deus. Estas 3 coisas. Depois de Moisés, esta mediação, estes papéis de mediação continuam a ser necessários nestas 3 áreas. Falar da parte de Deus, estar na presença de Deus em favor do povo e santificar o povo de Deus. Então o que é que nós vamos encontrar? O que nós vamos encontrar é que continuariam a haver homens para transmitir a palavra de Deus. É por isso que o Espírito Santo inspira homens, profetas, apóstolos, homens próximos dos apóstolos, a redigirem as Escrituras. Vejam, pela natureza criada e pelas nossas consciências que Deus nos deu, nós podemos saber que existe um Deus. Há um testemunho de que existe um Deus. Vários textos falam disso. E essa própria criação que testemunha Deus e a consciência que Deus nos deu, já são em si um ato da condescendência de Deus vir até nós para falar connosco. Okay? Contudo, essa revelação geral ela não é suficiente para se conhecer o caminho da salvação. Foi necessária uma revelação específica, informações específicas, não gerais, específicas, especiais. E isso também é outra ação da condescendência divina em que Deus, através da inspiração das Escrituras, revelou aos homens as verdades necessárias
para a sua salvação e para a sua santificação. Porque são exatamente as Escrituras que nos apontam para a forma como podemos ser salvos, que nos apontam para Cristo. Deus feito homem para salvar e purificar o seu povo dos seus pecados. Então Cristo é o clímax daquilo que Deus revela, daquilo que Deus fala. Ele ensinou a vontade de Deus e Ele é Ele próprio a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele é a revelação de como é que nós podemos ser salvos do pecado e da morte. Cristo é o verbo. Cristo é a palavra. João 1:1. É o verbo divino que nos revela quem Deus é, quem nós somos e como podemos nos relacionar com Ele, como podemos ser reconciliados com Deus. Cristo ensinou no seu ministério a palavra de Deus. Cristo disse que depois enviaria o Espírito Santo para lembrar todas as coisas que Ele disse. Ou seja, o Espírito Santo ia relembrar os ensinamentos de Jesus. Cristo ensinou a palavra de Deus do início ao fim. E Ele continua a fazer isso. Da mesma forma que Deus também atestou o ministério de Moisés para que o povo acreditasse naquilo que Moisés falasse. Lembram-se que ele disse que ele iria descer com grande glória através de uma nuvem espessa para que o povo confiasse em Moisés. O que é que Deus faz no dia do batismo de Jesus? Deus fala: este é o meu filho amado em quem eu me agrado. E depois há um outro episódio na vida de Jesus, em que Jesus sobe a um monte também, com 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E nesse encontro, a glória de Jesus é manifesta. E ele está exatamente com quem? Com Moisés e com Elias. 2 profetas da parte de Deus. Mas Jesus é aquele para o qual eles apontavam e é aquele que todos devem ouvir. Daí que vai exatamente vir uma nuvem, virá uma nuvem. Desta vez ela não é escura. Desta vez, em Mateus 17:1-13, podemos ler que esta nuvem ela é luminosa. E ela diz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. No monte, Deus manifesta a sua glória em Cristo Jesus. Para uma nova aliança. Os sumos sacerdotes continuam a ir à presença de Deus em favor do povo. Só eles, como nós já vimos. Só eles entravam no lugar santíssimo, o lugar da presença de Deus no tabernáculo. Tanto Moisés quanto esses sumos sacerdotes que virão depois são uma antecipação daquele que de uma forma definitiva, perfeita e completa iria entrar na presença de Deus para interceder em favor do povo de Deus, Jesus Cristo. É o sumo sacerdote por excelência. Então, abram só comigo, porque este é um texto maior. Quem quiser acompanhar, abram só comigo em Hebreus capítulo 9, versículos 6-12. Por isso, vejam, no dia em que nós chegarmos a Hebreus, espero ainda estar vivo, e muitos dos irmãos também, os que não estiverem já não vão precisar de ouvir Hebreus, já estarão com o Senhor. Mas no dia em que chegarmos a Hebreus e tivermos feito esta caminhada ao longo dos anos, pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, Hebreus vai ganhar muito mais força, porque Hebreus depende muito de uma compreensão muito clara daquilo que está no Antigo Testamento. Então vejamos só, Hebreus capítulo 9, versículos 6-12. Estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tenda, a fim de realizar os atos de culto. Mas na segunda tenda, que é o espaço mais interior, o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometidos por ignorância. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não está revelado, enquanto a primeira tenda ainda existe. Isto é uma figura para o tempo presente. E segundo ela, quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem, não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Essas coisas referiam-se somente à comida, bebida e às diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até ao tempo de uma reforma, de uma mudança. E qual é a mudança? Agora temos um mas, temos um porém. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, que é o celestial, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Os sumos sacerdotes, Moisés, apontavam exatamente para Cristo. Eram ainda também os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que por meio dos sacrifícios e rituais cerimoniais obtinham a purificação para o povo, tornavam o povo aceitável a Deus, purificavam o povo. Eram os que faziam os sacrifícios, que aspergiam com sangue. O povo sabia que era essa forma determinada por Deus e o povo cria nisso.
Mas quem fazia isso, quem realizava esses sacrifícios, esses rituais, eram os sacerdotes. Eram mediadores. E essa sua responsabilidade era também uma antecipação da verdadeira purificação, que é realizada por aquele que é o sacerdote, Jesus Cristo, mas que também é o sacrifício, aquele cujo sangue purifica e é aspergido sobre aquele que crê. E assim, o povo de Deus pode ser preparado, pode ser santificado, pode ser lavado para entrar e ter acesso à presença favorável de Deus. O pecado e a morte foram vencidos em Jesus. Então, Cristo é o profeta que fala da parte de Deus. E Cristo é o sacerdote. Cristo fala ao povo da parte de Deus através das Escrituras. Cristo representa o povo diante de Deus no templo celestial, onde Ele está agora, à direita de Deus. E 3, Cristo purifica o seu povo através do seu sangue. Os 3 aspectos da mediação. Sem Cristo não é possível nós estarmos preparados para nos encontrarmos com Deus. É Cristo quem nos diz que haverá um encontro. Ele fala, pessoal, vai haver um encontro com este Deus que é santo. Vocês não se podem aproximar. É Ele quem possibilita esse encontro. Porque Ele vai, Ele está lá e porque Ele purifica. E é Ele mesmo. Vejam, Ele é o lugar desse encontro. Porque é na união com Cristo, é ao nós querermos e nos arrependermos e olharmos para Cristo, sendo unidos a Ele, em que a sua justiça nos é dada, a sua pureza nos é dada. É na sua união com Cristo que nós estamos diante de Deus. É em Cristo, somente. Por isso, Jesus é o templo. Jesus é o templo. E por isso João capítulo 1 começa exatamente com a verdade de que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, mas o verbo veio até nós, habitou entre nós, tabernaculou é a palavra. Deus habitou no meio do seu povo por meio de Jesus Cristo. Através da encarnação, Deus fez-se presente no meio dos homens, assumiu a natureza humana, o Filho de Deus fez-se como um de nós para estar no nosso meio, a fim de que por meio da sua morte, da sua ressurreição, Ele nos purificasse e nos preparasse para nós vermos Deus e não sermos fulminados. Para nos encontrarmos com o Deus santo e justo que cada um de nós irá encontrar. Haverá um encontro. Haverá um encontro. Deus descerá uma última vez na pessoa de Jesus Cristo. A sua segunda vinda. E esse dia será terrível. O último dia da existência como nós a conhecemos. E todos os seres humanos, todos os que já viveram, os que estão vivos, os que morrerão até o dia em que Jesus voltar, todos estarão diante deste Deus que desce na pessoa de Jesus, que estará sentado no trono para julgar os vivos e os mortos. Todos estarão diante do trono. Uns subirão ao monte da vida eterna, outros morrerão à morte eterna no inferno, para sempre. Só viverá em eterna alegria, bem-aventurança, paz, aquele que tiver sido devidamente preparado para este encontro. Um dia, este templo celestial descerá à terra. A Jerusalém celestial, o lugar da habitação de Deus, descerá à terra e a terra será cheia da glória do Senhor. Toda a terra será o lugar da presença de Deus. João viu em Apocalipse 21, versículos 2 e 3, ele diz assim: eu vi a cidade santa. Eu vi a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles. Isto é a linguagem aqui de Êxodo. Esta é a linguagem da aliança. Esta é a linguagem da presença de Deus no meio do seu povo para fazer do seu povo o seu povo. Esta é a linguagem que atravessa toda a Bíblia. E as Escrituras terminam exatamente assim, desta forma, em que Deus desce uma última vez para todo o sempre habitar no seu povo. Então Jesus descerá dos céus. Ele virá como justo juiz para julgar os vivos e os mortos. Pergunta: estás tu preparado para este dia? Estás preparado para o dia em que Jesus descer? E há formas pelas quais não dá para nós nos aproximarmos de Deus. Não te podes aproximar de Deus com uma tentativa de desempenho, de coisas boas, atos religiosos puramente externos daquilo que tu fazes. Não é uma repetição de uma oração, não é um ser batizado que te dá necessariamente acesso à presença favorável de Deus. As melhores intenções e ações são insuficientes. São manchadas pelo nosso pecado. Todas elas. E muito menos te podes aproximar de Deus com uma vida em que tu fazes aquilo que queres, como queres, da maneira que queres e quando queres.
e tomas as decisões sobre aquilo que tu achas que é melhor para a tua vida sem consultar a Deus ou sem obedecer àquilo que Deus diz de uma forma clara. Não te podes aproximar assim de Deus. Se tu te aproximares assim de Deus, o teu destino eterno será o inferno. Tens de estar devidamente preparado para te encontrares com Deus. A passagem que o irmão Ricardo leu mais cedo, tens que ser perfeito, como Deus é perfeito. Sem pecado algum, zero pecado. Agora isso não é impossível. Como é que então se pode estar preparado? Se a exigência é esta, diante do Deus que é 3 vezes santo, eu sou chamado a ser igualmente santo, perfeito. Como é que é possível? Como estar preparado para este encontro? Estar preparado é confiar em Cristo como o único mediador de que nós precisamos. Ele é a palavra, Ele é o sacerdote e Ele é o sacrifício. Estar preparado para esse dia é ouvir aquilo que Deus nos tem a dizer na Bíblia. Que basicamente, resumidamente, a mensagem da Bíblia é que Deus é o Criador de tudo o que existe. Nós rebelámos-nos contra Ele. Ele fez homem na pessoa de Jesus para viver a obediência que nós não conseguíamos e morrer a morte que nós merecíamos. E devemos responder a essa boa notícia com fé nessa obra de Jesus. Estar preparado é crer exatamente nisso. Que só Jesus me pode lavar, que só Jesus me pode purificar dos meus pecados. Que só Jesus me pode tornar aceitável diante de Deus, através da sua morte e da sua ressurreição. Só Ele nos pode dar roupas lavadas e vida, sem esvaziamento de vida, mas vida completa, vida abundante, disse Ele, para estarmos diante do Deus da vida. Estar preparados é descansar de coração na verdade de que Jesus está neste momento à direita do Pai, intercede a meu favor e que a minha posição diante de Deus foi alterada para sempre. E por isso onde está Jesus, eu estou também. E se Jesus está lá no alto do monte, eu estou também com Ele nas regiões celestiais, como disse o apóstolo Paulo. Eu estou lá, Jesus está lá, eu estou lá, porque eu estou unido a Cristo. Vejam o grande, o belo, o majestoso, o glorioso, o bondoso, o amoroso mediador que Deus nos deu. Ele nos fala o que precisamos saber para ser salvos. Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer para ser salvos. E junto com Ele nós estamos diante do Pai a receber o favor que precisamos para perseverar até ao fim. Porque Ele intercede por nós. A qualquer dia tu podes ser chamado a te encontrares com Deus. E tu deves tremer diante deste encontro. Ele descerá. Ele descerá. Estás pronto? Agora Ele pode-se fazer já favorável a ti, se te aproximares dEle nos termos dEle. Podes te aproximar com confiança dEle hoje mesmo. E por conseguinte, por te aproximares hoje com confiança, nos termos dEle, diante dEle, podes estar descansado e tranquilo que quando Ele descer novamente em glória e em terror para julgar os vivos e os mortos, tu podes estar em confiança também diante do trono do juízo nesse dia. Agora, nós os queremos em Cristo. Nós continuamos a evidenciar que de facto estamos verdadeiramente, estamos genuinamente preparados para esse dia, se esses elementos estiverem continuamente presentes na nossa caminhada cristã. Deus continua a querer encontrar-se connosco de forma regular. Sim, Ele habita em nós, é verdade. A partir do momento em que nós olhamos para Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Ele é que nos dá vida para que creiamos e para que nos arrependamos. Ele habita em nós. Nós passamos a ser o templo de Deus, como o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6. Cristo enviou o seu Espírito Santo para nos purificar. Cristo enviou o seu Espírito Santo para nos tornar aceitáveis na presença de Deus. E vejam como o Espírito também faz parte deste papel de mediador na Trindade. Ele fala-nos a palavra de Cristo. Ele aplica a purificação de Cristo aos nossos corações. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ou seja, todo o nosso relacionamento com Deus é sempre mediado. Primeiro por homens, como uma sombra daquilo que é perfeito e maior. Então o Espírito Santo está em nós. O Espírito de Deus, Santo e Criador do Universo, habita em nós, habita em ti, se tu és filho de Deus. Agora, o que pode acontecer é que nós podemos não andar em comunhão plena, em comunhão alegre com Deus. Ou seja, é o mesmo que termos um tesouro precioso em casa e nem sequer o abrirmos para o contemplar, nos deleitarmos nele.
e usufruirmos dele. Podemos não estar a nos encontrar com o amado das nossas almas. E esse é o drama do livro de Cantares. Esse é o drama do livro de Cantares. É que o amado chega e ela está lá e não abre a porta ao amado. Depois ele vai embora. Um dia chegaremos também a Cantares. Cristo pode estar no lado de fora. É outra imagem que vemos também, por exemplo, no livro do Apocalipse. Em que João diz, numa das cartas a uma das igrejas, Jesus afirma àquela igreja: eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora. Eu quero entrar, eu quero cear, ou seja, eu quero ter comunhão contigo. E mais uma vez, é a linguagem da presença. É o povo na presença de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Num desfrutar, numa aliança. Deus quer se encontrar comigo e contigo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Seja nos teus tempos de oração, de meditação nas Escrituras, porque as Escrituras levam-nos a Cristo. E em especial, no dia e no contexto que Ele separou exatamente para esse fim. Para o descanso da tua alma. Para o descanso, o Shabat da tua alma. Deus separou um dia. O dia em que tu deves reunir com o seu povo, com a igreja. O domingo. Tens buscado esses encontros com Deus? Em primeiro lugar, quero te encorajar a buscar esses encontros. A reorientares as tuas prioridades para separares tempo diariamente para estar com Jesus. Para estares com o amado. E para poderes dizeres: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Desfrutar desta presença doce de Jesus Cristo. Da sua instrução, do seu ensino, da sua correção. Poderes te encantar com Jesus. Reoriente as tuas prioridades para buscar a presença de Deus diariamente, mas também para te juntares com regularidade e consistência ao povo de Deus, especialmente no culto. Agora, outra pergunta que te quero fazer é se tens-te preparado convenientemente para um encontro com Deus no culto. Em cada culto nós temos a oportunidade de nos encontrarmos genuinamente com Deus. Isto se nos aproximarmos dele, nos termos dele. Ele vem a nós por meio da leitura e exposição fiel da palavra. Do Evangelho anunciado, do Evangelho orado, o Evangelho cantado, o Evangelho representado na ceia. Porquê? Porque fala-nos de Cristo, aponta-nos para Cristo. Cristo que intercede por nós. No culto, de uma forma única e especial, determinada por Deus, nós estamos diante do Deus vivo. E Ele aí ordena a bênção, como nós lemos no Salmo. E desfrutaremos dele e da sua aliança de amor para a bem-aventurança, para a felicidade abundante, extravagante da nossa alma, se nos aproximarmos dele por meio de Jesus Cristo. O problema é que podemos não nos aproximar nos termos dele, mesmo num culto. Podemos nos aproximar de Deus através de uma atitude legalista. Como aquele homem que foi orar diante de Deus, lembra-se que Jesus contou esta história, que foi orar e disse: ainda bem que eu não sou como aquele homem que está a bater com a mão no peito, mas eu sou justo. Nós podemos nos aproximar de Deus, podemos não ser com estas palavras, porque acho que ninguém seria sensato ao ponto de afirmar estas palavras. Mas a atitude pode estar lá. Quando, através daquilo que fizemos durante a semana, esta semana fiz todos os meus devocionais. Então, Deus vai falar comigo. Ou do que achamos que somos capazes de fazer para ganhar o favor ou não de Deus. Isso não traz vida espiritual para nós, traz definhamento. Isso faz-nos olhar para os outros com um ar de superioridade. Isso faz também nós depois irmos para o outro extremo, que é quando nós falhamos, o legalista, quando falha naquilo que ele considera ser para ele um erro fatal, ele acha-se fora do alcance do amor, da graça e da salvação de Deus. É assim. E não é assim que se aproxima. Assim ninguém desfruta da presença de Deus. Não dá para chegar a Deus assim. Agora também nos podemos aproximar de Deus com libertinagem. Ou seja, Cristo é tudo para mim, por isso eu chego-me a Deus completamente desleixado na minha luta contra o pecado e uma atitude de abuso da graça divina. Também não vamos desfrutar de mais vida, mas de definhamento espiritual. Ou seja, nem libertinagem, nem legalismo. Devemos, como diz o salmista, e eu acho este versículo muito intrigante, devemos, como diz o salmista, cultuar com temor
e alegrar-nos com tremor. Paradoxo. Alegria com tremor. Alegria. Alegria. Alegria com tremor. É isso que o versículo está a dizer. Parece um paradoxo. Mas, de facto, essa é uma tensão saudável que sempre tem que estar presente na vida do cristão. Ou seja, deve haver uma contrição contínua, um temor fruto da noção realista, da noção honesta, das nossas fraquezas que temos, das misérias e da grandeza, da majestade de Deus, que é 3 vezes santo, que nos convoca. Ao mesmo tempo que deve de haver uma alegria adoradora, uma alegria que se encanta, fruto do descanso, fruto do perdão, fruto do favor que é possível por causa da obra completa de Jesus e de um Pai que nos aceita na sala do trono para nos abençoar. Então, a vida cristã será sempre esta tensão de tremor e de alegria. E andam misturados. No dia em que for só tremor, há um problema. No dia em que for só também há um problema. Há dia para chorar os pecados e há dia para nós desfrutarmos da doce paz que é afirmada pelo Evangelho, que nos é assegurada pelo Espírito Santo. Esta tensão tem que estar sempre presente na vida cristã. Esta luta do Espírito contra a carne. E essa é a atitude com que nós devemos aqui estar no culto. Esta tensão, este paradoxo tem que estar aqui presente. Essa atitude manifestar-se-á na forma, por exemplo, expectante, atenta, com que nós ouvimos a palavra. Concentrada. Na forma envolvida e fervorosa com que nós cantamos e nos envolvemos naquilo que se está a cantar. Na forma séria e prazerosa. Séria porque temos que nos examinar, mas prazerosa porque é uma mesa de graça em que nós vamos tomar do pão e do vinho. Na simpatia, hospitalidade, mas também um senso de prestação de contas. Na forma como nós nos tratamos uns com os outros. Na fidelidade e generosidade com que nós contribuímos através das nossas ofertas. Na pontualidade com que nós cumprimos o horário de estar juntos. Nós não estamos a afirmar a seriedade e o especial que é um encontro com Deus se nós, de uma forma padronizada na nossa vida, chegamos atrasados a esse encontro. Imaginem só, lá o Sinai, Deus a descer, perdi. Não. Na atitude reverente que nós demonstramos do início ao fim do culto. Na forma, por um lado, modesta e ao mesmo tempo prestigiante com que nós nos vestimos para estar no culto, para demonstrar que este é um encontro especial, não é um dia comum. Nas horas que nós procuramos dormir na noite anterior, no sábado, para termos as nossas mentes capazes de se concentrar e não serem avassaladas pelo sono de uma irresponsabilidade do dia anterior. Na forma como preparamos o coração e oramos no dia antes, sozinhos ou em família, prepara os nossos corações para o culto amanhã. Prepararmos os nossos corações com consciência de que estamos a aproximar do Deus vivo em Jesus Cristo, para receber aquilo de melhor que podemos ter nesta terra, que é esta aliança, esta presença favorável de Deus, que nos deu tudo e nos dará todas as coisas que precisamos em Cristo Jesus. Como é que tens vindo para o culto? Eu concluo. Deus está em ti. Deus está no meio da igreja. Jesus caminha no meio da igreja. É o que João diz lá em Apocalipse. É isso que João vê lá no início do Apocalipse. Deus passeia pela igreja. Deus passeia pelo povo. No entanto, nós não podemos nos aproximar dele. Nós podemos não estar a nos aproximar dele. Nós podemos não estar a desfrutar da sua presença. Então, não é que ele deixe de estar no meio de ti, não é que ele deixe de habitar em ti. A presença de Deus para ti, se ele vem uma vez, é para sempre. Agora, tu é que não podes estar a desfrutar, tu podes não estar a desfrutar da manifestação do favor e da doçura da presença de Deus, por não te aproximares dele, ou não estares a aproximar-te dele da forma conveniente. Bem-aventurados aqueles que são puros, porque verão a Deus. Então, continua a ver. É verdade que é Jesus que nos atribui essa pureza e por isso podemos chegar a Deus e a nossa posição legal diante de Deus muda, nós somos justificados, nós somos salvos, sim. Mas num outro sentido do desfrutar da comunhão com Deus, de desfrutar
deste crescimento de glória em glória que Deus fala, de experimentar mais da presença de Deus, de experimentar mais do seu poder junto de nós, só é possível se lutarmos cada vez mais por uma vida de pureza, uma vida de santidade. Então não nos admiremos se Deus para nós está distante. Possivelmente não temos purificado o nosso coração em Jesus Cristo e por isso vamos precisar de mergulhar na sua graça continuamente. É por isso que precisamos de ir à Bíblia todos os dias, de ir ao Evangelho todos os dias, de ouvir e estar com a igreja, com o povo de Deus para ouvirmos o Evangelho. Então tu podes de facto ser de Deus e não te estás a aproximar dele. E a minha pergunta para ti nesta manhã, para concluir, não estará na altura de tu te reaproximares dele? Tu podes e deves fazer, faz isso hoje. Chega-te com temor a ele. Ou seja, lembra-te do lugar onde caíste. Lembra-te onde foi, lembra-te como foi. Lembra-te o que te tem levado, os hábitos, a rotina, o pecado. Lembra-te do que te levou a deixar de ter esse encanto, esse deslumbramento pela glória, pela presença de Deus, em que tu buscavas a Deus com todo o coração, tu choravas na sua presença, tu te alegravas na sua doçura. Lembra-te onde é que foi. Lembra-te onde caíste. Lembra-te. Pede perdão. E olha para Cristo. Dispõe-te a abandonar tudo o que tem trazido morte para a tua vida. Tudo o que tem trazido esvaziamento de vida. Toma a tua cruz, nega-te a ti mesmo, às tuas vontades, aos teus desejos que não correspondem àquilo que Deus revela. Abandona aquilo que te tem afastado da doce presença do Espírito de Deus de uma vez por todas. Abandona. Toma essa resolução no coração hoje. Suplica nesta manhã em Cristo. Quando formos tomar a ceia, suplica a Cristo. Lava-me. Não é que o pão e o vinho te lavem, mas é o ir com esta fé àquilo que representa o que me pode lavar, que é Jesus. Vai a Ele. Com esse desejo. E pede, lava-me daquilo que me tem afastado de ti. Consagra-te a Ele, separa-te para Ele, foca-te nele. E talvez tu tenhas que colocar algumas coisas na tua vida em pausa, em stand-by. Para te dedicares mais exclusivamente, mais concentradamente, mais consistentemente a ler a Bíblia. A mergulhares no rio da graça do Evangelho. A participares mais e melhor na vida da igreja. Vê se há pausas, vê se há ajustes que tens que fazer, vê se tens que sair de redes sociais, vê se tens que deixar algum hobby, vê se tens que deixar um relacionamento, o que for. Deus é mais precioso. Muito mais. Entra pela porta que é Cristo para te encontrares com o Deus vivo e glorioso que te quer dar vida abundante e quer te cobrir com a sua glória radiante. Essa é a melhor forma de estarmos preparados para o último dia, para o dia em que Jesus chegar. Vigilantes, é ou não é? O dia em que Ele descerá definitivamente até nós para nos dar um lugar melhor do que o Éden. Só estarás preparado para o último dia se o terceiro dia da ressurreição for tudo para ti. Não só num dia lá na tua história em que tu rendeste a Cristo porque compreendeste a ressurreição, mas porque a ressurreição continua a ser o teu precioso, o teu tesouro mais precioso. Estás preparado para te encontrares com Deus? Vamos orar.